E estamos on. Como é que é, maltinha? Bons dias para quem está aqui a ver, não é? Nós estamos a gravar num feriado, só para verem como é que a gente trabalha no duro. E ainda por cima estamos em junho, mesmo com um ganda dia de praia, tipo um gajo olha lá para fora, ganda briol, nuvens como o caralho em junho. Yeah. Mesmo bom para um gajo ficar em casa a gravar podcast. Foi só por isso que estamos a gravar hoje. Nem planeámos nada disso sequer. Não planeámos, tipo, olhámos, vimos, tipo, não, está nuvem, está frio, caga na praia. Hoje não há praia para ninguém. Hoje é dia de podcast. Hoje é dia de fazer gravações e cenas para vocês. E vamos lá então a isto. Nós hoje vamos falar um bocadinho sobre o que é que nós mudaríamos no nosso treino no passado. Algumas coisas onde ser semelhantes a muita gente, outras se calhar meio que novidade, isto porque cada um tem a sua história, não é? E nós Foi bué, mal. isso. Hã? Sou bué da profundo. Sou bué profundo. Um gajo lê bué. E basicamente eravas aqui umas luzes como é que a gente começou, como é que a coisa veio aqui a progredir, também para conhecerem aqui um bocadinho algum bocadinho por trás dos nossos modos de trabalhar. E tudo começou numa cave fria e escura, num sítio espetacular, cada vez pior, que se chama Estádio do Bonfim. E é aí que vamos falar um bocadinho. Que basicamente, mal bem como nós éramos pseudo-atletas ou tentativas de, começámos a fazer musculação relativamente cedo, tipo, se calhar 15, 16 anos, mais coisa, menos coisa. Naquele ginásio mesmo old school, barra com ferro, com ferrugem, Uhum. peso já meio quebrado, metade das máquinas tipo funcionavam já com arranjos manhosos. É daí que a gente vem. E a ideia é dar-vos aqui, mais do que saber onde é que a gente veio, vocês devem ter visto umas fotos no Insta de vez em quando. É um bocadinho, olha, como é que a gente começou, exercícios que fazíamos inicialmente, acompanhamento que tínhamos, o que é que nos acabou por, se calhar no nosso caso não tanto atrasar, mas que nos deu outro tipo de estímulos, porque sinto que no início, apesar de haver sempre alguma hipertrofia, o nosso treino não era tipo, isto é para hipertrofia. Acho que é um bocadinho por aí. Não sei se vocês concordam ou não. O Francisco ficou logo big. O Francisco foi tipo 3 dias ao ginásio, BAMS! Bem pelo contrário. Por acaso, olha, até preparei há pouco tempo um post sobre isso. Sobre a nossa história toda de treino. Yeah. Mas isso, quando, à partida, eu já terei postado isso quando este podcast sair. Eu por acaso nem me estava a pensar, quando falámos deste tema de hoje, nem estava a pensar voltar tão atrás, mas acho que fazia todo o sentido. Porque nós, efetivamente, quando começámos a treinar parte da musculação, era muito ali no auxílio do judo, e nós não fazíamos, principalmente com o Tiago enquanto treinador, nós não fazíamos muita hipertrofia. Bem pelo contrário. Fazíamos pouco Sim, tempo do ano, mas quando fazíamos era uma cena tipo, relativamente chill. E acho que até, do meu ponto de vista, até não estava desadequado ao contexto de atleta. sim. Pá, imagina, nós quando começava a ter uma coisa mais certinha em termos de plano de treino e sermos mais regulares, nós já tínhamos uma pequena experiência na altura que estávamos ainda a treinar com o O Nelson, já Nelson. começámos a mexer um bocadinho com as barras e isso tudo. Sinto que Yeah. se calhar não tão acompanhados como eu aconselharia para pessoal que tem tipo 14, 15, 16 anos. Apesar disso, não critico, porque é tipo, tens um ou dois treinadores num clube, até com um conjunto grande de atletas e tens de dar aulas, pá, tu meio que deixas um bocadinho neste tipo de modalidades amadoras, tipo, os atletas explicas o básico, dás um check de vez em quando e tu meio que vais descobrindo ali um bocadinho como é que a coisa vai indo. Sinto que isto porque é que eu também voltei um bocadinho atrás, porque mal ou bem, se formos a ver, eu se calhar dos 15, 16 até aos 21, 22, já percebi os conceitos de hipertrofia, mas cá não treinava com o modo como treino hoje, focado em hipertrofia. Tipo, fazia Uhum. os exercícios, fazíamos as progressões de cargas e repetições, mas tipo, eu nunca pensei num bench press, por exemplo, na fator limitante muscular, por exemplo, tipo, a barra tinha que subir ou subir, nunca pensei muito, aí não, o peito está fatigado, ou o tríceps está fatigado, ou o ombro está fatigado, ou tipo, a técnica está boa para dar grande estímulo ao peitoral, tipo, não pensava tanto nisso, pensava do género, vamos ter carga para cima e a barra vai ter que subir ou descer sim ou sim, tipo, Yeah. não, acho que foi,
não diria que é um erro, mas quer dizer, é um erro, numa vertente de hipertrofia, que eu se calhar identifiquei alguns pessoas que estão a tentar passar ali do nível inicial para o intermédio, hum, mas que eu meio que percebo e que nesta fase, como a tua capacidade adaptativa, além de seres relativamente iniciante, és bué novo, rapidamente começas a ter uma progressão interessante, é o que eu diria. Sim. Mas não, Eu, por não acaso, removeria nada não removeria nada assim inicialmente no plano de treino. Por acaso, nesse sentido, em termos de pesos livres, nós não tínhamos muitas máquinas, foi fixe, porque e o Bastão está mesmo a curtir mostrar os olhos dele hoje. estava aqui a tentar reajustar. Fico muito mais longe. Ok, já está ok. Por acaso, apesar das coisas, eu sinto que se calhar em termos de treino físico, o maior salto, apesar de uma carga muito elevada, foi com o Jorge Gonçalves já no Benfica, tipo, já com muitas bases, como é óbvio. Ah, mas imagina, mesmo com o Tiago e com o Nelson era fixe, que sinto que os exercícios eram muito gerais, mas os bases, estás a ver? Tipo agachamento, split squat, bench press, bent over row. Um que nós nunca fizemos muito, assim como me lembro, que por acaso comecei a fazer mais já na fase de saída, inclusive é do Benfica, foi o deadlift. Sinto que só comecei a treiná-lo mais já numa fase tipo pós-judo, Yeah. o que até é estranho, tipo, Nós até fazíamos metido ao peito, portanto, um clean e, portanto, a fazer o transfer do clean para um deadlift. Até acho mais difícil aprenderes um clean do que um deadlift, mas, pá, eu por acaso, eu acho que o trabalho que estávamos a fazer com o Tiago na altura, e mesmo de certa forma também com o Nelson, que era uma coisa muito geral, para a malta perceber, para dar aqui uma perspectiva, nós fazíamos musculação que 3 vezes por semana, com o tendo em conta que Nelson. treinávamos juros todos os dias. Com o Nelson, sim, uma fase inicial com o Tiago, talvez, mas já tínhamos ali, pelo menos ali nos 18 anos, portanto, se calhar, depois de mais 2, 3 anos de musculação, já fazíamos todos os dias. Tinhas era aqueles dias mais de circuito, se calhar não. E, Yeah, tinhas, e terças e quintas tinhas a parte de corrida barra circuito às vezes também. A yeah, musculação, se exato. calhar, é uma musculação tradicional, sim, diria 3 vezes por semana, 4 em alguma fase da época. Mas tínhamos, mesmo assim, mesmo o trabalho que tínhamos de musculação era boeda periodizado. Nós fazíamos hipertrofia 2 meses por ano, 3 meses por ano, depois era maioritariamente potência, ou força máxima, ou força explosiva. Da perspectiva que eu tenho, Sim, tínhamos que me normalmente lembro, aquela, especialmente ali já numa fase. com o Jorge no Benfica, que era Não, não, e praticamente mesmo sempre naquela fase hipertrofia. assim. Yeah, com o Jorge Não, era não. quase sempre hipertrofia 4 vezes por semana. Segunda-feira, talvez força máxima. Sexta era sempre aquele do circuito demoníaco. E yeah, basicamente era sempre assim. Sexta era o dia da ansiedade. Fizemos mais Digo-vos já. variações, mas por outro lado sinto. Diz, diz, diz. Diz, diz. Não, porque eu perdi aqui Estás a a parte digo-vos do já. método, portanto, eu digo-vos já que aquele circuito de sexta-feira do Jorge, eu não desejo a absolutamente ninguém. Aí era Yeah, horrível. é destruidor. Era duro. Hum. Pá, mas eu sinto que no geral começámos bem com alguns movimentos base. O que é que eu sinto? Sinto que se calhar em algumas fases passámos demasiado tempo no ginásio para o objetivo, se calhar que podias ter. Eu atualmente, porque fui estudando isso, eu acho que provavelmente os meus atletas, pá, depois daquela fase se calhar mais inicial, de mais de melhoramento técnico, compreender como é que fazem os movimentos, sinto que se calhar faria menos séries ou menos tempo dentro do ginásio, porque acabas por ter depois um volume grande. Nós, por exemplo, dentro de componente depois desportiva do judo, que já te dava ali algum estímulo mais específico e que às vezes já ias um bocado se calhar cansado mais para o treino. Yeah. Tipo, que acabavas tipo estímulo fadiga no total tudo junto, de musculação e judo combinados, se calhar perdias demasiado tempo dentro do ginásio. E acho que para nós então, particularmente como estávamos a fazer também das aulas práticas na faculdade, acho que era aí nós estávamos literalmente naquele ponto de sobressolicitação quase constante. Yeah. Pelo menos eu sentia que aqueles anos no Benfica então foi onde eu tive fisicamente pior. Que pá, acho que só ficava mais cansado de semana para semana. Só me Pá, sentia tipo a perder força e.
Porque lá está, nós brincando, às 2 horas de musculação de manhã, pelo menos 2 horas de porrada à noite, mais as práticas na faculdade, 3 vezes por semana, mais o que ainda viesse em cima, fome. Yeah. Era muita coisa, mas pá, um gajo na altura também era jovem, recuperava relativamente bem, tinha fases tipo, dava para treinar e dormir basicamente e comer. Mas foi basicamente assim que nós começámos, portanto, movimentos base, eu aí concordo um bocadinho, apesar de não termos o acompanhamento wow, mas pá, respeito também o contexto em que estávamos, o treinador. Fomos trabalhando relativamente ok, ganhando massa muscular na altura, ganhando um bocadinho de força, potência. Nós também tivemos um mix, nunca começámos com a hipertrofia tradicional, que se calhar é o que nós hoje em dia exploramos mais com a maior parte dos nossos alunos. Eu trabalho com uma ou outra praticante de mais triatlo e corrida, e sinto que é um bocadinho mais por aí, tipo, hipertrofia pura e dura, se calhar ali naqueles anos já Benfica, e entrada para o mestrado, portanto na altura eu tinha ali à volta de 21, 22, e nessa fase sinto literalmente que após melhorarmos bem tecnicamente, acho que realmente tínhamos, é tal história, o estímulo-fadiga que tínhamos era muito, não era o mais balanceado, até porque nós começávamos a trabalhar também os componentes de capacidade aeróbia, anaeróbia, potência, velocidade, meio que tentávamos meter os pratos todos a rodar ao mesmo tempo. De regra geral, o que é que eu faria? Treinos um bocadinho mais curtos, talvez em algumas fases, o Benfica dava-nos mais essa possibilidade, e na fase final do Vitória que íamos ao Jamor, tínhamos outros equipamentos que há para dar um bocadinho mais de variabilidade em termos de, ok, vou dar aqui um bocadinho mais de estímulo a esta parte muscular ou esta cabeça do músculo, do que se calhar nós teríamos no Vitória, que para todos os efeitos era mais complicado. Mas eu diria que no geral não removeria nenhum exercício, incluiria só o peso morto. É o que eu faria, porque hoje em dia vendo, por exemplo, as medidas ao peito que nós fazíamos, tecnicamente eram péssimas, tipo, ok, fixe cá em termos de potência, mas tipo, tecnicamente péssimas. Acho que era assim a grande diferença que eu faria nos primeiros anos. Pá, mas acho que depois agora, tipo, dando um fast forward, porque também estou a tentar pensar, a maioria das pessoas não iria treinar de todo da forma como nós treinávamos. Não estou a ver muita malta a treinar como nós treinássemos. Estás Se a calhar ver? num contexto português, sim, acho que no geral lá fora, tipo, onde a prática desportiva, a intensidade de treino está mais disseminada, a coisa seria diferente. Isto Estou a desvia. falar do género. Nenhum das pessoas que está a ouvir este podcast terá um treino parecido ao que fazíamos quando fazíamos judo, mesmo a musculação quando fazíamos judo. Estás a ver? Sim, Não, sim, sim, sim. não estou a ver Para muito ter um bocadinho a exemplo. ideia do contexto, até porque pá, já passaram alguns anos, ahm, eu ainda apanhei a fase que a minha mãe achava que eu tomar creatina me ia fazer mal aos rins, por exemplo. Tipo, a minha mãe estranhava que eu quisesse tomar tipo proteína. Obviamente tomei muita coisa, suplementos que hoje em dia não tomaria, mas tipo, apanhei. Este era o contexto que eu tinha para terem uma ideia de muita coisa que eu achava que se calhar não se deveria fazer e que hoje em dia, tipo, já podes fazer. Por outro lado, sinto que se calhar não era. É tal coisa, tipo, podíamos ter muito volume de treino dentro do ginásio. Aqui é uma coisa que eu aponto a alguns alunos que começam a trabalhar comigo, que é muito volume dentro do ginásio, muito tempo desperdiçado para o que realmente tiravas ali de sumo. E aqui deixa então se calhar a primeira dica. Duas coisas que eu notei um bocadinho que foi se calhar não ter. Eu sou uma pessoa que defende muito apenas os movimentos básicos quando comecei ao ginásio. Não é que os tenhas que fazer, mas aprendes minimamente a fazer um bench press, um agachamento, um peso morto, um split squat, um bent over row ou uma remada unilateral. Eu acho que é fixe aprender estes movimentos básicos, mesmo que seja com pouca carga, e a partir daí variares um bocadinho consoante o que é que te sentes mais confortável, o que é que gostas mais, objetivos de treino, não é? A maior parte que vocês estão aqui a ouvir é em termos de hipertrofia, e sinto-se que já falhou um bocadinho isso, e depois a tal história de, ok, o que é que eu pretendo tirar desta sessão, como é que eu espremo ao máximo, qual o volume realmente necessário que eu preciso. E uma das coisas que eu critiquei muito, e também alguns colegas meus por vezes, é nós damos um volume de treino por dar, ou uma quantidade de horas por dar, quando na realidade a pessoa não precisa daquilo, se calhar precisa de um treino mais intenso, mais curto, mais específico para aquele grupo muscular, ou para aquele conjunto de grupos musculares. E aí sim, sinto que é uma das pseudo-falhas
que eu apontaria na fase inicial. Eu sinto que a fase de musculação começou mais, por exemplo, quando mudei para a Inglaterra, não fazia tanto judo e comecei realmente a ter que me organizar. E foi um bocadinho por aí. Foi aí que comecei a tentar aprender um peso morto sozinho. Não aprender, mas começar a colocar mais vezes no meu treino. Como é que eu conseguiria espremer a quantidade de volume que realmente queria para dentro do meu treino, especificamente. Eu tenho a ideia que fazia sempre 4 séries por exercício e hoje em dia faço 3, 2, estás a ver? Para terem ideia. E eu provavelmente, se eu ver o percentual de massa muscular, está muito semelhante ou até um bocadinho maior em alguns grupos musculares do que estava anteriormente. E tenho menos volume de treino. Não sei o que é que tu mudarias assim. Eu tive um trajeto um bocadinho depois diferente, quando percebi que, ok, tipo, a parte do judo, it's over. E lembro-me na altura, já quando estava a fazer o estágio só na parte do judo, comecei por consumir bué de conteúdo fitness e acabei até por fazer vários tipos de programas e passar por vários tipos de programas. Lembro-me, por exemplo, de ter feito o Ensense, não sei se a malta conhece, é meio powerlifting, é meio powerbuilding, pá. Tipo, tens uma grande componente de foco nos grandes levantamentos, mas também tens muito trabalho de hipertrofia. Pá, tu chegas a fazer, lembro-me que acho que o quinto dia do Ensense, que era o dia do supino, tu fazias 8 séries de supino e 9 séries de supino de pega justa. E depois ainda ia dos acessórios. Portanto, passei por essa fase, passei por fazer programas do Jeff Nippard, passei por fazer programas do Renaissance Periodization, passei por fazer programas do John Meadows. Coisas do género, tipo fazer o que os outros me davam para fazer e seguir, estás a ver? Muito numa fase inicial, ainda quando o gajo ainda estava um bocado mais a cena. E acho que provavelmente eu entendo a minha tomada de decisão na altura, que foi mista do género, eu quero passar pela experiência, quero perceber, e ao mesmo tempo também, eu sei que ainda não sei o que é que estou a fazer, deixa-me seguir algo que possa resultar. E acho que provavelmente esse foi o principal erro. Foi ter seguido algo chapa 5, em vez de ter seguido algo que efetivamente fosse feito para mim. Por um lado resultou ok, dentro do que era possível, porque eu tive que fazer muito tempo de reconstrução de movimento para a minha clavícula, que tinha saído do sítio, para a parte da anca, portanto voltar a ganhar as amplitudes, consegui fazer principalmente tudo o que fosse pressos, então acima da cabeça. Consegui voltar a fazer isso sem dor, foi muito, muito fixe, porque para ter corrido esses programas, punha-me a fazer drop sets, ou isto ou aquilo, exercícios mais estranhos que eu não iria fazer, e ao mesmo tempo dava-me também o gozo disso. Portanto, por um lado foi engraçado, numa fase que não tinha grande motivação. Mas acho que tecnicamente, olhando para aqueles treinos, acho que o grande problema era mesmo a falta de individualização e o excesso de volume. E eu hoje em dia olho para isso enquanto PT e eu percebo, a maioria das pessoas se calhar mete este porradão de volume porque as pessoas que os vão executar não vão fazer com intensidade, portanto precisam de mais volume. E porque muitas pessoas vão olhar para aquilo e vão pensar, é só isto, então o programa é uma porcaria. Porque não têm a sensação de, aí é tão longo. Mas eu olho agora, quase 10 anos à frente, ou 8 anos à frente, para aí, não? 8 anos, para aí. Sim. E digo que, sem sombra de dúvidas, que eu estava a treinar com volumes excessivos, ridículos para a vasta maioria dos músculos, e que era por isso que não via progresso decente. Acho que era o principal erro, estás a seguir uma coisa que não é para ti, que é chapa 5. É divertido se estás a fazer isto só por diversão, ok, mas se tu queres ver um resultado dali, se tu não estás a ver um resultado ali, se andas de chapa 5 em chapa 5 à espera que resulte, foram provavelmente para aí 4 anos perdidos em anda de um lado e para o outro, nesse Mas sentido. é engraçado porque, mal ou bem, se calhar até mais tu do que eu, o percurso que faz acho que é bem o tradicional. Tipo, tu começas meio que hum, autodidata a ver as cenas e a descobrires, vais experimentando, vais lendo e a partir daí é que vais tipo, ok, se calhar fiz mal aqui, meti muito volume aqui, os movimentos não são os mais interessantes. Yeah. Acho que é bué o tradicional e acabas por perder bué tempo dentro do ginásio, às vezes por causa disso, tipo, faz aqueles treinos bué longos, só porque sim.
Também um gajo quando é jovem tendencialmente tem um bocadinho mais tempo, portanto. Sim, naquela altura da faculdade era ok. Eu lembro-me, eu estava em Algés, eu ia a pé até o Fitness Hut de Linda a Velha, que ainda era uma patada de meia hora a subir, e voltava, tipo, e passava se fosse preciso 2 horas no ginásio, e era uma cena bué da fixe. E ao mesmo tempo, alguns desses programas mais standard eram divertidos, mais standard, programas genéricos, né? Muitos deles às vezes tive que os comprar e tudo. Bem, obviamente voltaria atrás e faria o mesmo, porque pelo menos foi meio que uma aprendizagem, estás a ver? Mas tinham componentes giras, é que eles eram divertidos. That's it. Eram divertidos, era tipo, está ali, plug and play, segue jogo. O Yeah. problema é que até tu perceberes que, eu tive 3, 4, 5, 6 meses a correr este programa, os números subiram, mas o corpo ficou igual, pá, tu perdeste, já nem é o tempo que eu estava a perder no ginásio, literalmente foram 6 meses da minha vida onde o progresso tinha que andar com uma lupa para ver. Yeah. Epá, eu sinto um bocado que a regra geral, assim, obviamente, se tu tiveres dinheiro ou tivesse a possibilidade, eu acredito que em Portugal a coisa vai melhorando em termos também, se estiveres num clube, tu tens um PT, um treinador que comece a ensinar o base seria o ideal, tipo, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, apesar de muitos erros que tu cometes, eu respeito e diria que é muito normal e não é de todo errado tu comprares um plano meio que chapa 5 na internet quando estás tipo, nestas casas dos 20, a pré-20, 20, porque ok que não é o ideal, ok, não é individualizado, mas tu começas a criar se calhar a rotina de treino, meio que a desenvolver o gosto pelo ginásio ou pelo treino, e mal bem os de chapa 5, a não ser que sejam péssimos, que infelizmente há muitos, se for um tipo intermédio ou iniciante, eles vão-te dar as máquinas base e os movimentos base meio que para tu começares a explorar. Eu sinto que onde tu vais errar mais obviamente que a seleção e a ordem de exercícios pode não ser a ideal, é mais eficiência do movimento, sem dúvida nenhuma, não tens apoio, portanto não será mais interessante. E muitas vezes começar a dar algum volume muito alto para o que tu realmente necessitas. E se tu pudesses entrar em cada treino com plena certeza que o plano que fazes é o certo para ti e para o teu corpo e que vais crescer músculo e progredir cargas todas as semanas? Teres uma alimentação que tu adoras, que se encaixa na tua vida e que te permite construir aquele corpo musculado e definido que tu sabes que te vai encher de orgulho sempre que te olhares ao espelho. Sem estares por ti, perdido no meio de informação contraditória, sem saber no que acreditar, no meio de tantas dicas que não funcionam contigo, que vês todos os dias na internet. Para que tu não voltes a sentir aquela frustração de treinares bem, seres consistente, comeres de forma super saudável e mesmo assim não veres os resultados que tu mereces. Bem-vindo ao acompanhamento online Breaking My Limits, feito especificamente para pessoas como tu, que levam o fitness a sério, que gostam de treinar, que comem bem e querem saber mais sobre treino e nutrição, mas não querem viver uma vida de bodybuilder. Juntos, construímos um plano feito especificamente para ti e para a forma como o teu corpo reage ao treino e à alimentação. Mas mais do que um plano, é o suporte, é a direção, é o acompanhamento diário, à distância de uma mensagem para garantir que tu tens o teu plano ajustado para qualquer imprevisto, para que tu saibas sempre exatamente o que fazer da melhor forma específica para o teu corpo e para o corpo que tu queres construir. Se estás pronto para deixar de seguir planos que não foram feitos para o teu corpo ou de dicas genéricas que não resultam contigo, clica no link aqui em baixo ou envia-nos mensagem com a palavra acompanhamento e juntos vamos levar-te a superar o teu potencial. E acho que até um certo ponto, eu acho mesmo, para quem está a começar ou para quem vem de uma fase de desmotivação e não sei o quê, eu acho que estes programas fazem bué de sentido. Até porque muitas vezes tu não estás numa posição onde queiras ter mais complicação, mais escolha, mais stress decisional. Tipo, queres literalmente uma coisa que seja fácil de tu seguires, fácil de implementares, tipo, literalmente plug and play. Yeah. E acho que eles podem ser muito práticos nesse sentido, sem sombra de dúvidas. Portanto, para uma malta que está agora a começar, que está numa fase bem decisiva, onde as coisas vão correr bem, faças tu que merda fizeste, desculpa a minha expressão, mas é verdade. Acho que faz sentido. Simplesmente quando tu já chegas a um ponto onde, pá, eu já treino bem, duro, como bem, não estou a ver diferenças no meu corpo, eu acho que merecia mais. É aí que tu chegas àquele ponto onde preciso daquele extra. O chapa 5 igual para todos já não vai resultar para mim. Então é mais nisso, mas acho que esse foi mesmo o meu principal erro. E o teu, bro? Com Pá, treino. como eu disse, eu acho que o meu principal erro na altura, se calhar algum excesso de volume inicial,
Eu tive sempre uma base muito grande de preparação física. Aliás, o meu mestrado, para todos os efeitos, é ligado a isso. E eu vejo um bocadinho, se calhar, também noutra forma, um bocadinho o treino. Mas eu diria que, sem dúvida nenhuma, algum volume a mais. E o que eu sinto que melhorei muito, especialmente cá nos últimos 4 anos, que basicamente o meu treino ficou muito hipertrofia, foi a eficiência técnica. Pá, sem dúvida nenhuma. Tipo, imaginei, eu passei de fazer, se calhar, imagina, vamos dar um exemplo, 90 kg de um bench press, tipo, a barra vai ter que subir, como eu estava a dizer no início, para do género, estou com 75 kg, foco, o peito é que vai contrair o máximo de tempo o movimento, foco em que seja este o principal fator para a barra mexer, e tu sentes, tipo, uma diferença de estímulo brutal para aí com menos 20 kg. Na boa, tipo... aliás, até estou com um aluno na altura que estou a gravar, já está comigo há bastante tempo, e nós estamos a fazer um bloco, basicamente é um mini cut. O bloco é mais curto, normalmente trabalho com blocos de 8 semanas, mais uma, menos uma semana, e esta está a ser de 5, e basicamente não estamos importados nada em subir a carga, até descemos um bocadinho, só mesmo pelo trabalhar a componente técnica, que sentimos que ele estava a bater ali cargas muito altas, mas estava a piorar um bocadinho, tipo, o controle técnico, o controle de movimento, e ele diz, tipo, pá, esquece, estímulo brutal do treino. Mesmo que o volume total dele seja mais baixo. Mas em termos de progressão técnica e de sentir qual é o fator limitante, está muito melhor. E eu diria que esse é, se calhar, um ponto negligenciado até uma fase já bastante avançada da musculação. Tipo, quando a tua capacidade adaptativa, tipo, muito geral, já está ali, tipo, bro, ou começas a otimizar e a tocar nos pontos-chave, ou isto não cresce, é quando tu dizes, se calhar vou aqui, tipo, sei lá, pés um PT ou assim, e ele diz, tipo, ok, vamos descer a carga, foco em, estás a fazer um peso morto, pá, não subas só a barra, tipo, imagina-te empurrar bem o chão, aperta bem os glúteos, sente bem a alongar os posteriores, e tu vais interiorizando esses pontos, tu sentes do género, porra, tipo, se calhar a carga que eu estava a fazer era muito alta. Estás a ver, tipo, tu começas meio que a conseguir isolar melhor os músculos que queres. Sinto que é tipo game changer ali, começas a passar de uma fase intermédia, iniciante, para uma fase já a progressão a nível avançado de treino. Acho que, tocaste provavelmente, e acho que isso é o verdadeiro game changer. Depois de. Porque mesmo que tu tenhas o melhor plano, se não o executas da melhor forma, efetivamente fica ali muito por perder. E acho que esse paradigma, efetivamente aquilo que tu estás de outra forma também a mudar é não só a forma como tu executas, portanto, a capacidade que tu tens de recrutar pela execução em si, mas também o mindset que tu levas para o treino. E deixas de ir treinar, de ir ao treino para realmente estar a treinar. Para realmente estares ali a aproveitar aquilo. E isso já vem por outra cena, vem por parte, ok, tens uma melhor eficiência técnica, tens uma melhor capacidade de recrutar os teus músculos, portanto, quando fazes aquele exercício, tu já não estás a ter 80% do benefício, estás a ter mais perto dos 100. Aprendes também a treinar com outra intensidade, que nós se calhar antes não conseguíamos, porque não tínhamos esse mindset, seja do ponto de vista técnico, seja também da cena de, ok, o que é que eu estou aqui a querer fazer durante este minuto em que estou a mexer esta barra? Em vez de ser só mexê-la, porque nós principalmente, inicialmente acho que é isto, é tu queres é bater o número, tu queres é fazer o movimento de ponto. E depois começares a passar para aquele nível de, ok, eu na verdade eu quero rebentar este músculo do ponto de vista positivo, quero estimular este músculo, quero usá-lo. Sim, sem dúvida nenhuma. Epá, eu diria que provavelmente um erro que já nós não passámos tanto, mas que sinto que acontece além dessa componente técnica. Eu não diria tanto remoção de exercícios ou colocar tantos exercícios, mas sinto que é tipo que vejo, é tal história, não explorares logo a componente técnica de isolares o músculo, não do movimento em si só. No início, o volume a mais, muitas vezes dás logo muita variabilidade. Tipo, o gajo está a começar a treinar 10, 15 exercícios, tipo, tipo, é muita coisa, mesmo para o teu sistema neuromuscular do género, tem que aprender a coordenar tanto movimento, especialmente novo, do nada, tipo, em vez do género, ok, vou otimizar aqui 5 ou 6 e depois começam a ter mais um, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro, se eu logo, tipo, toma, bons exercícios. Sinto que por vezes é isso que traz um bocadinho a tal história da evolução. E na altura, isto depois também tem sempre a ver com a altura que uma pessoa começa, né? Eu não posso queixar, nós tínhamos já alguma informação na net a circular, mas sinto que
uma coisa que acontece muito, e mais uma vez acaba por ser relacionado com o volume excessivo, ou com a falta de intensidade que dás a cada série, é os matches de intensidade. Tipo, não tanto a super série, sempre usámos bastante e é fixe, mas tipo a história de usar tipo os drop sets e saber, tipo, ou as repetições parciais, seja em encostamento ou em alongamento, tipo, não era no sentido de dar mais estímulo, estava só a fazer um movimento mais curto só para queimar mais, tipo, sinto que eram bué erros comuns na altura, que pode fazer sentido em alguma fase, mas não numa fase inicial, tipo, para que é que eu preciso de um drop set? Especialmente numa fase inicial, tipo, sério, tipo, o meu corpo tem tanta capacidade ainda para onde se adaptar e eu vou-lhe dar tipo um drop set só porque, estou a sentir mais o músculo a arder. Sinto que era um bocadinho por aí, tipo, tu metes muita coisa num treino numa fase inicial. E depois lá está, estavas-me a dizer isso e estava a pensar numa analogia brutal, é tipo, se tu não estás habituado a fazer os movimentos, se ainda não és ótimo a fazer aquilo, é a mesma coisa que eu te estar a pedir para tu aprenderes 15 línguas ao mesmo tempo. Em vez de pedir, olha, vais ter que aprender, vais ter que virar poliglota no próximo mês. Queres tentar 15 línguas esta semana ou queres tentar 5? Se calhar é melhor tentar nos 5. Ou 10, Yeah. em vez de 15, estás a ver? Yeah. Não dava a pensar Como nisso. tens uma aula de anatomia e em vez de dizer tipo, aí vamos estudar os músculos da perna, depois vamos estudar o do braço, é tipo, aí toma, tudo. Vai, peito, costas, músculos cranianos, bora, tens que saber, vamos já começar tudo ao mesmo tempo. E tu Yeah. E numa depois já não saltas de sabes um se para o o outro. bíceps é na perna, se o quadríceps é no peito, já estás tipo todo. Só sei que existe Yeah. isto. Portanto, sem sombra de dúvidas, irmos, Yeah, caímos naquela cena do... eu diria que seria muito por aí. Eu acho que estou a curtir bem deste podcast. Olha, é a primeira vez que os ouço. Está de chill até agora. Os casinhos do Tony são do caraças. Atenção, malta. Vocês não sejam assim porque... Primeiro, eles ladram, mas eles dão muitos beijinhos. Segundo, a canela e o sado são maravilhosos. Terceiro, eu vou continuar o podcast aqui sozinho para vocês poderem estar também tranquilos. Terceiro, o Tony vai chegar aqui, ele é o terceiro rei da manada. Atenção, eles é que mandam lá em casa, o António eu sou. Eles é que Olá mandam. António, está tudo bem? Tu estavas a Eles ouvir? é que mandam, tipo. E ela ainda está ali tipo, no cheque a fazer videovigilância à rua, não vá tipo, sei lá, passar um pássaro, tentar roubar um bocado de migalha da rua ou assim, né? Ela não Sabes deixa. que, sabes que a Canela vai ser a próxima presidente de Setúbal e o Sado vai ser presidente da região, Pois. do distrito. E é só para este ano. É só para este ano. Vocês não estão Sim. a ver as presidenciais seguintes. Sim, Ah, sim. Ó. vão decretar Setúbal como a capital do país. Pois é. Vais ver se não. Senão os gajos vão andar o dia todo até que isso aconteça. Porra. Mas por acaso estava a ver. Acho que overall é isso. Nós perdíamos muito tempo com coisas redundantes. Se calhar, obviamente, parece clichê, mas é verdade. É focarmos nas coisas erradas. Cair no mais é melhor, tipo, mais exercícios, mais técnicas, mais isto e aquilo. Quando... Mais métodos, mais. Tudo, estás a ver? Tipo. E tu facilmente cais nessa tendência tipo, não, isto é o que resulta, porque como tu estás tão fácil de te adaptar, o teu corpo vai responder bem. Tipo, se és mais jovem, a tua capacidade de reparação já é grande, já é elevada. Depois, como o teu corpo tem muito por onde se adaptar, ele vai se adaptar sim ou sim. Se calhar a diferença é que em vez de se adaptar, sei lá, a 2 kg em 2 meses, adapta-se só 1 kg. Mas tipo, como tu nunca viste aquele quilo, parece que há uma evolução brutal. Yeah. Sinto que há um bocadinho por aí. Portanto, eu diria do género, não experimentes só tudo ao mesmo tempo, faz uma coisa de cada vez. Tipo, um plano mais, tocas nos grupos musculares todos. Se estiveres a iniciar um treino, tipo, um split upper lower, ou mesmo um full body, acho que é tipo interessante ao início, tipo, para tu começar a descobrir, tipo, olha, estes são os movimentos que eu gosto, são os que eu domino, estes são os que eu vou manter mais no treino, estes são os que eu vou remover, onde é que eu estou a ter melhor crescimento, onde é que eu não estou. Tipo, um bocado de standard, volume geral, e depois começares a individualizar e especificar um bocadinho consoante a tua resposta. Acho que era um bocadinho por aí que eu iria numa fase inicial. Yeah. E era acima de tudo have fun. Se estivesse numa fase mesmo inicial, diverte-te com isto. Não sobrecompliques, não tornes do fitness a tua identidade. Tipo, do género, a partir de agora só falo de fitness, só vejo fitness, só...
Porque não que seja de todo contra isso, bem pelo contrário, é muito fixe, mas porque numa fase inicial particularmente tu vais tu próprio estar a procurar mais e mais e mais e vais ouvir demasiadas coisas diferentes que provavelmente só te vão confundir e tu inerentemente vais querer encaixar tudo. Pá, e estás a tentar laranjas com tomates, com cebolas, com alhos e tudo e mais alguma cena e estás a sair com um bolo bué da grande quando a tua fatia devia ser mais pequena. Yeah. E todo confuso, já nem tem sabor, é aquele bolo tipo cansado, as patas não funcionavam, pá, pá, pá. Pronto, uma péssima analogia de quem claramente não percebe nada de cozinha. Mas, yeah, Se já percebes, tu e a eu cozinha percebo de é... comer. Eu percebo de Ah, comer. sim, Mas mas eu acho diria, que é muito giro. é um bocadinho por aí, pá. Eu, numa fase inicial, explorem um bocadinho onde é que se sentem melhor. Não ponham muitos exercícios, não ponham mais intensidade, tipo, movimentos base, 1 ou 2 para peito, 1 ou 2 para costas, tipo, puxar, empurrar. Um que te obriga Uhum. a fazer força esticando o joelho, um que seja mais um movimento de, pá, eu diria mais movimento, qualquer tipo de movimento de bacia, mesmo um hip thrust ou um peso Hip morto ou extension. um hip extension. Né? Tipo, eu diria que seria assim interessante para começares. 1, 2 máquinas por grupo muscular no máximo, já estou a dar mesmo muito, e seria por aí. Depois, eu não desgosto do modo como o Francisco começou. Nas duas modos tens dinheiro. Ou alguém que tu conheces da área do fitness e pá, obviamente tens um treinador, seja para 5, 6 pessoas ou um treinador, um PT, pá, eu acho que isso é o ouro sobre azul. Tipo. É ires por uma nacional, nem por uma nacional, por uma estrada secundária ou ires por autoestrada. Tipo. Não há comparação. Não há Yeah. comparação. Agora, se calhar começares com um plano de chapa assim que o Francisco disse, isto se não tiveres lesões, se estiveres tranquilo para começar a treinar, mas eu diria um chapa assim tipo 3 vezes por semana, com pouca variação de exercícios, sei lá, tens tipo 2 ou 3 bases quase sempre nos 3 treinos e depois 1 ou 2 diferentes para finalizar. Ok, fixe, está tranquilo, começa por aí. E a partir daí tentas perceber, olha, onde é que eu estou a evoluir bem, onde é que não estou a evoluir bem, onde é que eu posso explorar um bocadinho mais de intensidade, que sinto que recupero bem, onde é que eu sinto que fico cansado, tipo faço 2 séries de peito e fico arrebentado para os próximos 2 dias, e começares por aí a conhecer um bocadinho o teu corpo. Porque senão começa a dar muita variabilidade, começas a ficar cansado só porque sim, não estás a saber bem de onde é que vem o estímulo, começas a querer mais de uns, menos de outros, quando na realidade a tua técnica não está perfeita e não estás a dar tempo tipo, para conhecer o teu corpo. Yeah. Pretty much. Pretty É, much. pá, pegando na analogia do Francisco, é tipo como aprendes uma língua. Se tiveres um professor para te ensinar uma língua é muito mais fácil. Ok, não consegues ter um professor, se quer tipo, usares o Duolingo, é mais interessante, tipo, do que à toa estás a ver uma palavra e tentas descobrir por ti mesmo o que é que ela significa. Tipo, um bocadinho se calhar a analogia mais perto da cena. Você mesmo está com analogias. E acho que era um bocadinho por aí que comecei pela cena. Isso, e obviamente, subscrever o canal, deixar o gosto, seguir-nos a ambos no Instagram, mandar aquela DM marota com qualquer dúvida, não precisa de ser marota, por amor da santa, com qualquer dúvida que tenhas, porque nós estamos aqui. Yeah. Rijos e o Vitória de Setúbal também. Pois. Não estou muito rijo, mas os gajos tentam. Mas é isso, acho que é os conselhos assim gerais, também terem um bocadinho de noção de. Até é fixe, nós os dois temos um bocado. Começámos no mesmo ponto e houve uma fase que começámos a divergir também. Sim, foi Um, a nossa separação. foi, foi, Foi foi, ali foi. um break-up. Foi um break-up. O Francisco não curtia muito que um gajo que tivesse a treinar bué qualidades físicas. O gajo só queria é um homem de uma mulher só. E, e é um bocadinho por aí. Tá? Pessoal, dúvidas que tenham, querem contar-nos um pouco a vossa história, ou mesmo nesta fase querem que nós vos ajudemos a perceber um bocadinho onde é que estão os vossos erros, pá, marquem uma call, é grátis. Nós pegamos no que é que vocês estão a fazer, damos a nossa opinião. Não há qualquer compromisso. Se fizer sentido, dar-vos algum apoio extra, falaremos disso. Se quiserem só fazer por enquanto a chamada para verificar, ok, tipo, isto é a minha base, não estou a evoluir, estou numa fase inicial ou pós-inicial, que preciso de começar a individualizar o meu treino para lá deixar para 5. Vamos a isso, a gente fala com vocês.
como eu disse, sem compromisso. Pode nem fazer sentido do nosso lado fazer o trabalho com vocês. Uhum. Hum, Mas ainda ontem portanto, fiz isso. Ainda ontem disse a uma miúda que não, pá, não fazia sentido nenhum sermos nós a acompanhar, porque não era de toda a nossa área. é, não é de tudo. Às vezes não é, simplesmente, tipo, eu vou dar exemplos também, tipo, a coisa é, às vezes que são pessoas que querem outras coisas, nós conseguimos dar um apoio, às vezes simplesmente não faz sentido o investimento que elas querem, poderão ter que fazer. Portanto, verifiquem isso, vejam se faz sentido. Se tiverem ainda dúvidas como é que a gente trabalha, vejam os nossos episódios, nós falamos um bocadinho de tudo. E acho que é isso. Não sei se vocês têm a dizer mais alguma coisa. Beijinhos e abraços, divirtam-se, espero que estejam a aproveitar esse verão e vamos embora. E até ao próximo episódio.